77. Copy System Capítulo 761. Acho que você fica ótima com cabelo comprido. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Após o aviso de Shin, Yorishi finalmente ficou séria, deixando de lado o desdém casual que tinha por Jillian. Menor Shunko. Ao ativar seu Shunko, os ombros e as costas de Yorishi foram envolvidos por um manto denso e tangível de Reiatsu. Ela surgiu com uma velocidade aterradora, aparecendo diante de Jillian no instante e acertando um soco direto em sua máscara. Quebrar. Com um rugido, a máscara inteira de Jillian se estilhaçou sob a força do golpe, e a criatura se dissolveu em partículas espirituais. No fim das contas, não foi tão difícil assim. Yorishi se virou para Shin. Um único Jillian, e ela o derrotou com um só golpe. Essa Jillian não era particularmente forte. Provavelmente era uma das mais fracas da sua espécie, então não se empolgue demais e não subestime as outras. Shin a lembrou. Embora a maioria dos habitantes de Gil não fosse muito inteligente, havia exceções. Alguns Jillians especiais possuíam um alto grau de inteligência. Shin havia encontrado um deles anos atrás, quando ainda estava com Shunsu e Kyoraku. Uma criatura daquelas não era para qualquer um, e Shin não queria ver Yorishi agir de forma descuidada. Ele poderia salvá-la, é claro. Mas e se ele não estivesse por perto? Ele não poderia estar lá para resgatá-la todas as vezes. Eu sei. Embora a expressão de Yorishi parecesse indiferente, ela levou as palavras dele a sério. Contanto que você realmente entenda. Eu detestaria pensar que você está apenas me fazendo um favor. Shin balançou a cabeça, decidindo não se deter no assunto. Yorishi descobriria se seu conselho era válido quando enfrentasse um oponente verdadeiramente poderoso. Vamos lá. Hora de encontrar mais Jillians. Shin disse para Yorishi. O Ecomundo continuava sendo o mesmo deserto desolado. Ele se perguntava se algum dia mudaria. Seria ótimo se encontrássemos um Adjushas. Aí eu poderia realmente testar minha força, disse Yorishi com um sorriso. Você está se precipitando. Se você lutasse contra um Adjushas agora, mesmo que ele não o matasse instantaneamente, o derrotaria facilmente. Shin olhou para ela. A Yorishi do presente não era a potência que um dia se tornaria. Ela tinha apenas 17 anos, ainda uma novata comparada aos Shinigamis veteranos. Afinal, alguns Shinigamis tinham séculos de idade. O próprio Shin estava neste mundo há 100 anos. Acho que consigo me virar sozinha, insistiu Yorishi, com a confiança inabalável. Tudo bem. Da próxima vez que encontrarmos um Adjushas, deixarei você tentar. Parece que você não vai entender o quão assustador é o Ecomundo até experimentar uma luta de verdade. Acho que isso serve de lição para você. Você sabia o quão perigoso este lugar era, e mesmo assim me trouxe aqui. Yorishi lançou um olhar para Shin. É porque o Ecomundo não representa perigo para mim. Eu poderia arrasar este lugar inteiro com facilidade. Os perigos do Ecomundo eram para outros Shinigamis. Para Shin, aquele lugar não era diferente do seu próprio quintal. Embora chamá-lo de quintal estragasse o clima, a paisagem em Ecomundo era tudo menos agradável. Então, quão forte você é, Shin? Perguntou Yorishi. Lembre-se de me chamar de sensei. Shin colocou a mão na cabeça de Yorishi e bagunçou seus cabelos curtos até deixá-los completamente desarrumados. Yorishi desviou-se da mão dele com uma expressão de irritação. Sabe, eu acho que você fica ótima com o cabelo comprido, disse Shin, olhando para ela. Sério? Suas palavras atingiram em cheio, e Yorishi realmente considerou deixar o cabelo crescer. Não foi por causa do que ele disse, ela disse para si mesma. A ideia simplesmente partiu de mim. Só isso. Shin, alheia ao seu momento tsundere interior, parou e disse, preparem-se para lutar. Seus oponentes estão aqui. E desta vez, são 3 Jillians. 3 Jillians. Os sentidos de Yorishi se aguçaram e ela finalmente os detectou. Tenha cuidado. Não me faça ficar te lembrando. Estou com você agora, mas se não estivesse, você estaria em perigo real. Embora estivesse lhe dando uma bronca, Shin realmente se importava com o bem-estar dela. Caso contrário, não se daria ao trabalho. Eu sei. Desta vez, Yorishi não discutiu. Ela percebeu que havia se tornado um pouco dependente demais de Shin. Era como se a presença dele fizesse todo o perigo desaparecer.
Enfrentar 3 gelinhos não será fácil para você. Tenha cuidado. Shin já havia avaliado a força deles. De fato, eles eram mais fortes que os anteriores, mas ele acreditava que Orochi conseguiria lidar com eles. Assim que os 3 gelinhos apareceram, dispararam imediatamente seus contra Orochi. Eles já vinham preparando os ataques, então os lançaram instantaneamente. 3 feixes de energia carmesim dispararam em sua direção. Chumpo. A maior fraqueza do Zero era sua velocidade. Orochi desviou do ataque com facilidade. Após escapar dos Zeros, Orochi diminuiu a distância para os 3 Gilions, uma aura aterradora se formando a seu redor. Ela já havia ativado Shunko, sua técnica mais poderosa. O poder que ela liberou não era menor que um Shikai. Morrer. Orochi desferiu um soco em um dos Gilions, lançando a criatura gigantesca para longe. Em seguida, ela se impulsionou no ar, lançando-se para cima e desferindo um chute certeiro na cabeça de outra Gilian. Brum! O Reiatsu que envolvia sua perna explodiu com o impacto, matando instantaneamente um deles. Com uma eliminada, lidar com as outras 2 tornou-se muito mais fácil. Afinal, a maior fraqueza de uma Gilian era sua baixa inteligência. Isso tornou o relacionamento com eles mais fácil. Menorado número 63. Haikou. Um Haikou, conjurado sem encantamento, atingiu o último Gilian que não havia sido atacado. A única explosão não o matou, mas arremessou a criatura para longe. Acho que meus punhos são mais úteis do que Kido, Orochi não pôde deixar de dizer. É por isso que você é tão violenta, comentou Shin ao ouvi-la, o que lhe rendeu um olhar sombrio de Orochi. Não me distraiam enquanto estou lutando. Se eu me machucar, a culpa é de vocês. Orochi, pressentindo um ataque dos Gilions, imediatamente se virou para encará-los. Ela não tinha tempo para discutir com Shin agora. Primeiro, precisava lidar com aquelas 2 Gilions. Depois de se livrar delas, sentiu-se muito mais tranquila. Por exemplo, agora. Diante dos ataques de 2 Gilions, ela se mostrou completamente à vontade, sendo inclusive capaz de contra-atacar sem esforço. Copy System capítulo 762. Levantando um adjuxas não foi preciso muito esforço, mas as outras 2 Gilions logo se renderam aos pés de Orochi. No entanto, ela havia gasto muita energia. Ela sentou-se, soltando um suspiro. Derrotar 3 Gilions seguidas a tinha deixado exausta. Mal conseguia ficar de pé. Quantas dessas coisas existem no Ecomundo? Orochi não pôde deixar de perguntar a Shin. Tem muitos deles. Os Gilions são só bucha de canhão, você não sabia? Respondeu Shin. Então, as coisas que eu me esforcei para derrotar eram apenas bucha de canhão. Eu me pergunto se eu seria capaz de enfrentar algo que não fosse bucha de canhão. Orochi murmurou. Agora ela realmente entendia o poder dos grandes Hollows. Se até mesmo os Gilions da classe mais baixa eram tão fortes, como seriam os Adjuxas? Será que 10 Gilions conseguiriam derrotar um único Adjuxas? Sua experiência em combate ainda é insuficiente. Se você fosse mais experiente, não estaria nessa situação lamentável. Shin disse para Orochi, durante a luta, ela desperdiçou muita energia desnecessariamente. Vamos lá, eu te levo para a próxima luta. Shin fez um gesto para que Orochi se levantasse e a conduziu para longe, continuando a busca por Gilions. Você está falando sério? Não pode me deixar descansar? Orochi estava exausta. Se encontrassem mais Gilions agora, será que ela conseguiria lutar contra eles? Somente esse tipo de combate de alta intensidade pode realmente desbloquear seu potencial. Ou que tal você treinar comigo? Shin se ofereceu. Orochi recusou sem pensar 2 vezes. Você está brincando comigo? Todas as vezes que ela lutou com Shin, ela foi completamente derrotada. Ela preferia lutar contra Hollows. Pelo menos contra eles ela tinha chances de vencer. Contra Shin, ela não tinha a menor chance. No entanto, Orochi planejava desafiar Shin novamente assim que o superasse em força, para se vingar. Sua vingança, é claro, era contra o treinamento exaustivo pelo qual Shin a submeteu no passado. Parece que estamos com sorte. Encontramos um Adjuxas. Enquanto caminhavam, Shin parou. Encontrar um Adjuxas em Ecomundo era raro, especialmente porque Shin não estava procurando ativamente por um. Será que chegou a minha vez de enfrentar um Adjuxas? Os olhos de Orochi brilharam de entusiasmo.
É melhor você não lutar com ele agora. Você com certeza vai perder. Concentre-se em melhorar sua força primeiro. Shin balançou a cabeça para Yorishi. Sua força atual não era suficiente. Mas não podemos simplesmente deixar escapar uma descoberta rara como esta. Shin usou Shunpo e desapareceu. Sua velocidade era tão grande que Yorishi nem conseguiu vê-lo, como se ele tivesse se teletransportado. Num piscar de olhos, ele apareceu diante dos Adjushas e usou Kamui para enviar a criatura para a dimensão Kamui. Ele não matou os Adjushas. Seria um desperdício. Ele os manteria como parceiros de treino para Yorishi. Embora ela não pudesse lutar contra um Adjushas agora, ele poderia criá-lo para mais tarde. Shin retornou, e Yorishi o encarou com os olhos arregalados. Ela tinha visto como ele lidara com os Adjushas. Que tipo de Kido foi esse? Os Adjushas estão mortos? Perguntou Yorishi. Não faça muitas perguntas. Apenas pense nisso como uma habilidade da minha Zanpakuto, disse Shin, claramente sem intenção de lhe contar. Algumas coisas eram simplesmente complicadas demais para explicar. Era mais fácil não explicar. Assim que você se recuperar e melhorar suas forças, deixarei você lutar contra aquele Adjushas. Portanto, esteja preparado. Shin não deixaria a Yorishi atual lutar contra um Adjushas, especialmente porque seu Reiatsu ainda nem havia se recuperado. Em seguida, Shin levou Yorishi para encontrar mais grandes Holous, todos os quais ela derrotou com sucesso. Embora Yorishi tivesse sofrido alguns ferimentos, não eram nada graves. Shin conhecia Kaido, então curá-la foi uma tarefa simples. Ufa! Eu não consigo. Não consigo mais lutar, disse Yorishi para Shin. Ela não tinha mais Reiatsu e estava completamente exausta. Esqueça Jillian, até mesmo um Hollow gigante poderia derrotá-la agora. Então descanse um pouco. Você passou por momentos difíceis, disse Shin, dando um tapinha na cabeça dela. Você sabe que eu passei por momentos difíceis. Não consigo acreditar na sua crueldade. Você não teve medo de que eu morresse aqui? Disse Yorishi a Shin, irritada. Ela já havia estado em perigo diversas vezes, e Shin não moveu um dedo. Não há batalha sem feridos. Além disso, você não morreu, não é? Disse Shin com um sorriso. Como ele pôde deixar Yorishi morrer? No momento em que ela estivesse em perigo, Shin poderia agir com a máxima rapidez, garantindo sua segurança. A propósito, tenho uma pergunta. Yorishi se levantou e olhou para Shin. Pode perguntar à vontade. Mas se eu vou responder ou não, depende do meu humor, disse Shin, lançando-lhe um olhar. Quero saber o quão forte Hetsu no Ana é. Como me comparo a ela agora? Perguntou Yorishi, ansiosa. Você quer a verdade ou uma mentira? Shin ergueu uma sobrancelha. É claro que quero a verdade. Quero mesmo saber o quão forte ela é. Não tente me enganar, disse Yorishi, encarando seriamente. Muito bem, vou lhe dizer. Com a sua força atual, você seria derrotado com um único golpe da Capitã Noana. Você não tem a menor chance de vencer. A verdade era dura, mas era a verdade. Contra Hetsu Noana, com a força atual de Yorishi, ser derrotada instantaneamente era normal. Mesmo em seu auge, Yorishi não era páreo para Hetsu Noana. Quando Noana ficou sério e usou seu Bankai, Minazuki, ninguém no Gotei 13, além de Shin e Genryuzashi Jikuni Yamamoto, conseguiu derrotá-la. Claro, isso era por enquanto. Aizen ainda não havia atingido todo o seu potencial. A diferença é mesmo tão grande assim? Yorishi mal conseguia acreditar. Não estou mentindo para você. A diferença é enorme. Se você não acredita em mim, pode ir lutar com ela você mesmo, disse Shin, dando de ombros. Eu acredito em você. Parece que superá-la não será fácil. Mas eu não vou desistir. Yorishi cerrou os dentes e fechou os punhos, com os olhos cheios de determinação. Não é como se a Capitã Noana tivesse feito alguma coisa com você. Shin olhou para Yorishi. A Noana atual tinha uma personalidade excelente, mas seu relacionamento com Yorishi era um tanto tenso. Você não entenderia. Yorishi bufou para Shin e começou a recuperar seu Reiatsu. Embora Shin estivesse ali para garantir a segurança dela, ter sua própria força lhe dava a maior sensação de segurança. Copy System capítulo 763. Agora você vê que não é moleza, né? Após se recuperar, uma onda de exaustão tomou conta de Yorishi.
Ela havia passado por diversas batalhas intensas, e isso lhe cobrou um preço considerável. Se você estiver cansada, descanse um pouco. Não se preocupe, aqui é completamente seguro, disse Shin, percebendo o cansaço dela. O Ecomundo dificilmente poderia ser considerado um lugar seguro, mas qualquer lugar onde Shin estivesse era o lugar mais seguro do mundo. Yorishia sentiu com a cabeça, confiando plenamente em suas palavras. Ela fechou os olhos e adormeceu. Para alguém tão enérgica, ela era surpreendentemente tranquila quando dormia. Shin também se deitou, fechando os olhos. Mas mesmo com eles fechados, nada ao redor escapava aos seus sentidos. Os meses passaram voando em o Ecomundo. Shin fez algumas viagens de volta ao Seireitei, mas sempre retornava rapidamente. Yamamoto permaneceu alheio ao fato de que ele havia levado Yoruichi para o Ecomundo, graças a Retsuo no Ana, que o acobertou. Então, como se sente? Sua força aumentou muito, não é? Perguntou Shin com uma risadinha. Com certeza, admitiu Yoruichi, assentindo com a cabeça. Ela sentia que poderia facilmente superar sua versão de alguns meses atrás. Vamos voltar para o Seireitei. Treinar aqui mais não lhe fará muito bem. Shin decidiu levar Yoruichi de volta. Insistir no treinamento dela lhe não traria resultados significativos, então era melhor retornar. Finalmente. Eu estava prestes a enlouquecer se tivesse que ficar aqui por mais tempo. Embora seu poder tivesse crescido imensamente, a única coisa que ela não suportava era o próprio Ecomundo. O ambiente era simplesmente horrível. Não se empolgue muito ainda. Quando voltarmos, você terá um pequeno teste de força pela frente. Vou fazer você lutar contra aquele Adjushas. Shin estava se referindo aos Adjushas que havia capturado e mantido em sua dimensão Kamui. Ele imaginou que Yoruichi agora era forte o suficiente para lidar com eles. Perfeito. Eu queria testar minha verdadeira força. Mas você tem certeza de que não há problema em trazer um Adjushas de volta? Yoruichi estava um pouco preocupada. Se fosse descoberto, Shin poderia se tornar o inimigo público número 1. Não se preocupe. Eu o mantive na dimensão Kamui. Ele não aparecerá no Seireitei. Além disso, tenho a impressão de que você provavelmente o derrotará em breve, disse Shin, tentando tranquilizá-la. Em seguida, ele usou Yamotsu Irazaka, teleportando a si mesmo e a Yoruichi de volta para o quartel da 2ª Divisão no Seireitei. Depois que você derrotar os Adjushas, eu o promoverei a vice-capitão. Sério? Os olhos de Yoruichi brilharam. Ela estava entusiasmada com a perspectiva de se tornar uma vice-capitã. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Shin. Ela provavelmente pensava que ser sua vice-capitã era uma coisa boa. Definitivamente não era. Ele já estava pensando em como, assim que Yoruichi se tornasse vice-capitã, ele poderia transferir todas as suas responsabilidades para ela. Yoruichi não fazia ideia de que Shin já planejava transformá-la em sua serva pessoal. Após retornar, Yoruichi descansou e recuperou sua melhor forma. Shin então a levou para a dimensão Kamui. Lá, ela viu o enorme Adjushas. No momento em que avistou Shin e Yoruichi, o Olo enfurecido atacou. O fato de ter ficado repentinamente preso naquele lugar bizarro enfureceu Adjushas. Ele queria despedaçar qualquer Shinigami que aparecesse. Se não estivesse enganado, eles eram os responsáveis por tê-lo trancado ali. Ele é todo seu, Yoruichi. Se não conseguir lidar com ele, é só me chamar, disse Shin, recuando imediatamente para evitar o ataque do Olo. Como se eu não pudesse derrotar essa coisa, retrucou Yoruichi. Ela não pensou por um segundo que perderia para esse Adjushas. Sua força havia crescido tanto, ela estava cheia de confiança. Shin recuou para observar. Yoruichi desviou-se habilmente do ataque implacável dos Adjushas. Ela se movia como uma assassina ágil. Do jeito que as coisas estavam, os Adjushas não tinham a menor chance de sequer encostar um dedo nela. Seu passo relâmpago havia atingido um novo patamar de maestria, afinal, era sua maior força. Então, o que você acha? Perguntou Yoruichi a Shin. Acho que você provavelmente deveria se concentrar na luta em vez de me pedir uma crítica, respondeu Shin. Assim que a atenção de Yoruichi vacilou, os Adjushas aproveitaram a oportunidade, atacando-a e arremessando-a para longe. Suas garras quase perfuraram seu coração. O susto fez Yoruichi estremecer. Aquilo foi realmente perigoso. Ela teve que admitir,
Havia subestimado aquele Adjushas. Parece que preciso levar isso a sério. Yorishi ativou seu shunko, e uma pressão espiritual palpável envolveu todo o seu corpo. Suas habilidades físicas dispararam, aumentando mais de 10 vezes. Sua pressão espiritual chegou a gerar arcos de relâmpago que atingiram o chão ao seu redor. Morra! Yorishi bateu o pé no chão, lançando-se para o alto. Ela apareceu diretamente acima do Adjushas e desferiu um chute poderoso em sua máscara. Roar! Maldito ceifador de almas! O Adjushas ergueu o braço para bloquear o chute. Apesar de ter sido arremessado a dezenas de metros e de ter sofrido uma fratura no braço, tal lesão não lhe causava nenhum dano. Yorishi franziu a testa, uma sensação de inquietação a invadindo. Usar Shunko drenava consideravelmente sua energia. Seu ataque não pareceu ser eficaz contra os Adjushas. Se a luta se prolongasse, ela provavelmente seria perdedora. O braço destroçado do Adjushas regenerou-se num instante. Regeneração em alta velocidade. Até mesmo um membro decepado podia crescer novamente em momentos. Agora você vê que não é moleza, né? Shin estava observando tudo. Claro, ele sabia que Yorishi estava numa situação difícil. Ele só não tinha a intenção de ajudar. Estava ali apenas para garantir que ela não morresse. Na situação atual, as chances de Yorishi derrotar esse Adjushas eram mínimas, para não dizer nulas. Se conseguisse, significaria que sua força já estaria no mesmo nível de um capitão. Cero. O Adjushas abriu a boca e disparou um cero, um enorme feixe de energia espiritual, diretamente em direção a Yorishi. Menor o Tsuzumi. Maior. Usando a técnica avançada de passo relâmpago, Yorishi deixou um rastro de imagem e desviou do ataque, encurtando rapidamente a distância. Ela sabia que teria mais chances de perto do que lutando à distância. Afinal, sua maior força era a Kuda. Suas habilidades em Kido eram, na melhor das hipóteses, medianas. Shin havia lhe ensinado Kido, e seu talento para isso não era ruim, mas ela nunca o levou tão a sério quanto seu treinamento em Akuda. O Adjushas era enorme, muito maior que Yorishi, mas para ela, isso era uma vantagem. Ela era claramente muito mais ágil. Copie System capítulo 764. Isto é para o seu desenvolvimento após algum tempo de confronto com os Adjushas. Yorishi recuou para o lado de Shin. Eu não consigo. Não sou páreo para essa coisa, disse ela, admitindo a derrota. Era verdade, ela não conseguia vencê-la. Ela havia usado tudo o que tinha contra ela e mal conseguira infligir algum dano duradouro, principalmente porque sua regeneração em alta velocidade era simplesmente monstruosa demais. A velocidade com que ela se curava superava o dano que conseguia causar e, agora, sua energia espiritual estava quase completamente esgotada. Então lutaremos contra isso outro dia. Com um único soco, Shin derrubou os Adjushas que vinham em sua direção. Yorishi observava, sem palavras. Quando se tratava de Akuda, provavelmente não havia uma única pessoa em toda Soul Society mais forte que Shin. Agora, ela realmente acreditava no quão poderoso ele era. Vamos sair daqui por enquanto. Shin levou Yorishi e deixou a dimensão Kamui. Quanto ao Adjushas, ele permaneceria trancado, aguardando o dia em que Yorishi estivesse forte o suficiente para matá-lo. A propósito, Yorishi, acho que você deveria se concentrar mais em aprender Kido. Caso contrário, isso se tornará uma fraqueza considerável para você. Shin disse a ela. Embora Yorishi conhecesse alguns Kido, ela estava longe de ser proficiente. Não posso me sobrecarregar, respondeu Yorishi. Só praticar Akuda e Shunpo já consumia muito do seu tempo. Se tivesse que adicionar Kido à rotina, sentia que não teria tempo suficiente para tudo. Suas artes marciais basicamente atingiram um platô por enquanto. Ultrapassar esse limite não será fácil, então é o momento perfeito para começar a aprender Kido, disse Shin a ela. Se ele tivesse o Ojuku, romper limites não seria um problema. O poder do Ojuku era o de quebrar barreiras e promover a evolução, realizar os desejos mais profundos do coração. Mas ele ainda não possuía Ojuku. Quem sabia quando ele seria criado? Tudo dependia de Kizuki Urara e Aizen, especialmente de Urara, aquela mente brilhante. Como quiser, disse Yorishi. Embora não tivesse interesse em Kido, já que Shin havia colocado daquela forma, ela não iria recusar. Você pode estar relutante agora, mas verá os benefícios do Kido mais tarde, disse Shin a ela.
O Kido definitivamente adicionava um certo charme à luta. Usar a Kuda fazia de você um guerreiro, mas com o Kido, você se tornava instantaneamente um mago. Vou conversar com o velho Yamamoto e conseguir que você seja promovido a vice-capitão. Afinal, era uma promoção a vice-capitão. Ele precisava pelo menos avisar o velho. Yamamoto provavelmente não faria alarde. Uma palavrinha rápida bastaria. Shin saiu do quartel da segunda divisão e dirigiu-se à primeira divisão. A questão era simples. O atual vice-capitão da segunda divisão, um membro da família Wu, queria passar o cargo para Yorishi de qualquer maneira. Uma rápida conversa com Shin, e Yamamoto concordou. Tecnicamente, ela precisava provar sua força, mas com Shin dando seu aval pessoalmente, Yamamoto confiou nele. Além disso, Yamamoto já sabia que Yorishi era um gênio. O clã Shione não havia feito segredo em promover seu talento. Eles tinham seus motivos. A família Shione estava numa posição um tanto frágil no momento. Se não demonstrassem força, poderiam ser expulsos dos 4 grandes clãs nobres. Você já voltou? Disse Yorishi, olhando para Shin com expectativa por seu rápido retorno. Ela estava, é claro, ansiosa para se tornar a vice-capitã da segunda divisão, não apenas por si mesma, mas por sua família. Claro. Está tudo resolvido. Então, como você vai me agradecer? Perguntou Shin com um sorriso. Eu fiz tudo isso com a minha própria força. Por que eu deveria te agradecer? Disse Yorishi com um bico de desdém. Claro, ela só estava dizendo isso. No fundo, ela era incrivelmente grata a Shin. Sem a orientação dele, sua força jamais teria melhorado tão rapidamente. Shin não se conteve em nada ao ensiná-la, ele lhe deu toda sua atenção. Não seja tão teimoso. Mas não pense que se tornar vice-capitão será um mar de rosas. Agora, tudo isso depende de você. Shin entregou uma montanha de documentos para Yorishi. A partir daquele dia, ela foi oficialmente promovida sua glorificada burocrata. Espere, o que é isso? Yorishi parou por um momento e então perguntou a ele. Não é óbvio? De agora em diante, toda essa papelada é de sua responsabilidade. Shin deu um tapinha no ombro de Yorishi, lançando-lhe um olhar que dizia, você consegue, eu acredito em você. Yorishi ficou completamente atônita. Não era essa a função do capitão? Por que ele estava jogando tudo isso para ela? Essa não é sua responsabilidade? Você está tentando se esquivar do trabalho? Yorishi lançou um olhar fulminante para Shin. Então, para que você acha que serve um vice-capitão? Shin sorriu e perguntou a ela. Um vice-capitão deve auxiliar o capitão, é claro. Qual é o seu ponto? Bem, já que você mesmo disse isso, um vice-capitão auxilia o capitão. Então, meu trabalho não é o seu trabalho? Tudo isso agora é para você. Pense nisso como desenvolvimento pessoal. Shin colocou a pilha de documentos na frente dela e rapidamente se retirou. A pilha de papelada era realmente enorme. O Noana já o havia ajudado com isso antes, mas estava ocupada agora e havia retornado ao quartel da 4ª divisão. Shin não havia tocado em nada daquilo, e agora tudo era para Yorishi. Se eu puser as mãos em você, juro que vou te matar. Yorishi gritou entre dentes cerrados. Mesmo não sendo páreo para Shin, ela ainda queria despedaçá-lo. Era demais. Ela tinha acabado de ser promovida a vice-capitã, e ele já estava fazendo realizar todo esse trabalho tedioso. Shin já havia saído do quartel da segunda divisão e estava indo para a 4ª divisão. Yorishi provavelmente estava furiosa naquele momento, então ele achou melhor se manter discreto e evitar sua ira. Ele ficaria na dele por um tempo e deixaria a tempestade passar. Era para sua própria segurança. Conhecendo Yorishi, ela poderia realmente tentar atacá-lo. Você realmente tem tempo para vir aqui? Hetsuo Noana não conseguiu evitar e largou o que estava fazendo ao ver Shin. Em comparação com a segunda divisão, a 4ª divisão era muito mais movimentada. Todos os feridos tinham que ser tratados ali. Mesmo quando não havia batalhas contra Olous, os Shinigamis frequentemente treinavam entre si. Quase todos os dias chegavam novos pacientes à 4ª divisão. Por que eu não teria tempo? Shin sentou-se, sorriu para o Noana e serviu-se de chá sem pensar 2 vezes. Você não deveria estar cuidando do seu trabalho agora. O Noana não conseguiu se conter e disse. Se o trabalho não fosse feito, Yamamoto ficaria furioso.
Encontrei uma nova peça fundamental. Yorishi é a nova vice-capitã. É claro que vou deixar minha vice-capitã compartilhar um pouco do fardo, disse Shin com um sorriso. Copy System capítulo 765. Você já perdeu no Anahetsu, observava Shin com um olhar perspicaz. Então, essa nova funcionária incansável que você mencionou. Suponho que esteja se referindo a Yorishi Shioi. E suponho que isso me torna sua antiga faz tudo? Perguntou Noana, seus lábios se curvando em um sorriso que não chegava aos olhos. A expressão de Shin congelou. Eu nunca disse isso. Shin tossiu, balançando a cabeça rapidamente. Se Noana ficasse realmente brava, ele sabia que estaria em grandes apuros. Depois disso, Shin não retornou à segunda divisão. Ele acabou ficando na quarta divisão por vários dias, até que uma furiosa Yorishi Shioi finalmente o encontrou. Aí está você. Eu sabia que te encontraria aqui, declarou Yorishi, com um brilho perigoso nos olhos. Eu me mato de trabalhar na segunda divisão, e você aí, de bobeira, dando em cima de mulheres. Ele não retornava à segunda divisão havia dias. Será que ainda era o capitão? Teria se esquecido completamente de suas obrigações. Espera aí, Shin começou, erguendo as mãos ao ver o punho cerrado de Yorishi. Podemos resolver isso conversando. Não há necessidade de violência. Ele realmente não queria brigar com ela. Claro, se eles se enfrentassem, Yorishi seria quem levaria pior. Mas, afinal, ela era sua faz tudo. Melhor não provocá-la demais. E se ela ficasse brava e desistisse? Quem faria todo o trabalho dele então? Naquele momento, vários membros da quarta divisão começaram a se reunir, com os rostos iluminados pela fofoca, claramente ali para o espetáculo. Parece que temos público. Shin lançou um olhar para os membros da quarta divisão e, com um único olhar fulminante, os fez fugir apressadamente. O vice-capitão Shioi, causando toda essa confusão no quartel da minha divisão. Não é uma quebra de protocolo? O Noana finalmente falou, seu olhar penetrante fixo em Yorishi. Yorishi deu alguns passos involuntários para trás, sentindo que a geralmente gentil capitão Noana agora irradiava uma aura intimidadora. Estou aqui apenas para trazer meu capitão de volta. Há algum problema nisso? Yorishi retrucou, irritada com sua própria hesitação. Ela encarou Noana, recusando-se a recuar. Ouvi dizer que suas habilidades já estão no mesmo nível de alguns capitães, vice-capitã Shioi. Talvez você queira uma demonstração? Perguntou Noana com um sorriso sereno. Tudo bem. Só não venha chorar para mim quando eu der uma surra no capitão de um esquadrão médico. Yorishi colocou a mão na espada curta que carregava na cintura. Shin havia lhe dito que o Noana era forte, mas Yorishi nunca acreditou de verdade. Ela estava mais do que um pouco cética. Agora era o momento perfeito para testar essa afirmação. Então me siga. O Noana conduziu Yorishi em direção aos fundos do quartel, onde ficavam os campos de treinamento da quarta divisão. Até mesmo uma divisão médica precisava se manter afiada. Muitos de seus membros estavam lá, aprimorando suas habilidades. Shin só voltou a si quando eles se afastaram. Ele sabia que agora era tarde demais para impedi-los. É melhor deixá-los lutar. O Noana provavelmente não vai usar todo o seu poder. Shin decidiu segui-los. Ele queria ter impedido a luta, mas, pensando bem, era melhor apenas observar e garantir que as coisas não saíssem do controle. Vai lá, Yorishi. Não envergonhe a segunda divisão. Gritou Shin, claramente se divertindo com o drama. Ao ouvir suas palavras, os olhos de Noana se estreitaram ligeiramente. Ela se virou para olhar para Shin novamente. Você não vai torcer por mim, Shin? Está torcendo para que eu perca para ela? Percebendo o perigo em seu tom, Shin pigarreou. De jeito nenhum. Estou apenas incentivando Yorishi a durar mais do que alguns segundos. Afinal, não podemos deixar que ela seja eliminada com um único golpe. Isso seria vergonhoso para a segunda divisão. Yorishi, que sentira uma breve emoção com o incentivo de Shin, agora estava completamente irritada. Ela lançou um olhar furioso para Shin antes de voltar toda a sua atenção para o Noana. Não se preocupe, Shin. Eu vou garantir que ela tenha a dignidade que merece, disse o Noana com um leve sorriso. Não vou me conter. Yorishi bufou e desapareceu com um chumpo. Num piscar de olhos, reapareceu atrás de Noana, sua Zanpakuto desferindo um golpe para baixo. Embora raramente usasse sua espada,
Ela ainda carregava uma. Clang. Assim que Yoruichi pensou ter acertado um golpe limpo, a própria Zanpakuto de Noana já estava lá, bloqueando o ataque. O Noana nem sequer se virou. Está me menosprezando, mulher? Yoruichi deu um salto para trás, encarando Noana, que ainda estava de costas para ela. Você tem talento. Você será uma força formidável no futuro. Mas, do jeito que você está agora, não é páreo para mim, disse Noana calmamente. Yoruichi continuou seu ataque. Mesmo após ativar seu Shunko, seus movimentos deixando rastros no ar, ela ainda não era mais rápida que a lâmina na mão de Noana. Droga! A defesa dela é impenetrável. Yoruichi criou alguma distância, com gotas de suor frio escorrendo pela testa. Essa era a oponente mais forte que ela já havia enfrentado. Nem mesmo os adjuxas que Shin havia capturado emanavam tanta pressão. E ela sabia que o Noana ainda nem estava falando sério. Todos os capitães são tão fortes assim? Yoruichi não pôde deixar de perguntar. Nem todos os capitães são tão poderosos. Os únicos mais fortes que a Capitã Noana somos eu e o Capitão Comandante, respondeu Shin à pergunta dela. A verdade era que a força atual de Yoruichi já superava a de alguns capitães menos impressionantes. Menorado número 63, Haikou. Maior. Como o combate corpo a corpo era inútil, Yoruichi recorreu ao Kido. Um Ado de número 63 não era algo para se desprezar. Menor Bakudo número 81, Danku. Maior. O Noana nem se mexeu. Uma parede transparente se materializou, bloqueando completamente o Kido de Yoruichi. Ela bloqueou. Menor Bakudo número 61, Rikujokuro. Maior. Antes que Yoruichi pudesse fazer qualquer outro movimento, 6 feixes de luz dispararam, prendendo-o no lugar e deixando-a completamente imóvel. O Noana aproximou-se e encostou a ponta de sua Zanpakuto no pescoço de Yoruichi. Embora odiasse admitir, ela havia perdido. Contra o Noana, ela se sentia como uma criança. Entre todos os vice-capitães, você provavelmente está entre os mais fortes, disse o Noana, como que para amenizar a situação. Mas mesmo assim perdi para você. Yoruichi cerrou os punhos, ainda incapaz de aceitar. A derrota era absoluta. O Noana claramente estava se contendo, pegando leve com ela a um ponto quase insultante. Ela sequer desferiu um único ataque de verdade. Se tivesse desferido, Yoruichi não teria durado tanto tempo. Um único golpe poderia ter sido suficiente para derrotá-la. O orgulho que ela carregava no coração se despedaçou instantaneamente. Ela havia duvidado de Shin quando ele disse que o Noana era muito mais forte do que ela. Agora ela sabia que era verdade. A diferença não era apenas grande, era um abismo. Copy System capítulo 766. Kushik Jinrei o que foi? Se sentindo um pouco triste, perguntou Shin, observando Yoruichi, silenciosa e abatida. Yoruichi olhou para Shin e assentiu. Ela estava mais do que um pouco arrasada, seu orgulho estava em pedaços. Você ainda é jovem. Tem muito espaço para crescer. Não precisa deixar isso te afetar, disse Shin, dando um tapinha reconfortante no ombro dela. Ah, é? Então você está dizendo que eu sou velha, Shin? O Noana perguntou de repente, com um sorriso nos lábios. Ai, Capitão Noana, por favor, não me entenda mal. Eu absolutamente não quis dizer isso. Seria uma pena se você interpretasse de forma errada, disse Shin, balançando a cabeça. Ele não quis dizer isso, e certamente não ousaria. Traço. Depois disso, Yoruichi arrastou Shin de volta para a segunda divisão. Ela o olhou com uma expressão séria. Me treine. Quero ficar mais forte. Você não precisa mais da minha orientação. Apenas siga o plano de treinamento que elaboramos antes, disse Shin a ela. Ele já havia lhe ensinado tudo o que podia. Não havia mais nada a ensinar. Não me importo. Você vai me treinar. Eu tenho que derrotar aquela mulher. A derrota fora um golpe duro, mas não quebrara seu espírito. Há quanto tempo ela vinha treinando? Há quanto tempo Noana era uma Shinigami? Se esforçasse o suficiente, sabia que um dia poderia superar o Noana. Superá-la-ia em todos os sentidos. O espírito competitivo de Yoruichi ardia mais forte do que nunca. Se você realmente quer ficar mais forte, o combate é o caminho mais rápido, disse Shin. O alvo, é claro, eram os adjuxas. Assim que Yoruichi conseguisse derrotá-lo sozinha, sua força estaria no nível necessário. Já que você se decidiu,
É melhor estar preparado. Chega de enrolação. Shinya lembrou disso e foi cuidar da papelada. Yorishi tinha comentado que o trabalho dele estava se acumulando. Ela devia estar procrastinando. Shin não podia culpá-la, afinal. Era o trabalho dele como capitão. Delegar a tarefa a ela já era pedir demais. Ficar bravo quando ela não a terminasse seria um verdadeiro idiota. O Kido do seu clone é incrível. Yorishi observou Shin usar um clone das sombras para realizar seu trabalho. Um brilho surgiu em seus olhos. Se ela pudesse aprender essa habilidade, ficaria mais forte muito mais rápido. Posso aprender isso? Perguntou Yorishi a Shin. Não, disse Shin, balançando a cabeça. Mesquinho, Yorishi não pôde deixar de murmurar. Não é que eu não queira te ensinar, mas você não consegue aprender. É como perguntar se você pode aprender a habilidade Zanpakuto de outra pessoa. Ao ouvi-la chamá-la de mesquinho, o rosto de Shin escureceu. Ele estava sendo mesquinho? Claro que não. A técnica do clone das sombras nem era tão poderosa assim. A técnica do clone das sombras requer chakra para ser usada. Como você poderia ter chakra? E quanto a usar Reiatsu para alimentá-la? Eu tentei descobrir, mas é um beco sem saída. No fim, Shin desistiu da pesquisa. Sentia que tinha sido uma completa perda de tempo. Ele havia estudado o assunto por anos sem obter nada em troca. Ah, então é a habilidade da sua Zanpakuto, disse Yorishi, assentindo em compreensão. Shin estava prestes a corrigi-la, mas depois reconsiderou. Se ela queria acreditar nisso, que acreditasse. A propósito, Shin, qual é exatamente a habilidade da sua Zanpakuto? Perguntou Yorishi, curiosa. Não se meta nessas coisas, ou você vai se machucar, disse Shin, dando um tapinha na cabeça dela. A menos que um Shinigami escolhesse revelar sua habilidade, ninguém perguntaria sobre ela. Não era uma regra estrita, mas sim uma regra tácita que ninguém ousava quebrar. Eu sei, eu sei. Você já me disse isso antes. Yorishi disse impacientemente. E você ainda fez isso? Parece que está pedindo para apanhar, disse Shin, exasperado. Por enquanto, a Soul Society estava em paz. Shin não tinha muito o que fazer, além de ficar de olho em Aizen Urahara Kizuki. Urahara havia passado algum tempo na segunda divisão, mas Shin acabou recomendando para o cargo de vice-capitão na 12ª divisão. Deixar uma mente tão brilhante na segunda divisão seria um desperdício de talento. Shin ainda esperava que seu pupilo criasse Ojuku para ele. Quanto a Aizen, Shin era popular por sua aparência. Seus fãs eram, em sua maioria, apenas admiradores superficiais. Aizen, por outro lado, era amado por sua personalidade gentil e amável. Todos viam o lado bom de Aizen, completamente alheios à escuridão que ele escondia. Talvez o atual capitão da 5ª divisão, Hirako Shinji, tivesse suas suspeitas, mas no fim, ele ainda foi manipulado por Aizen e forçado a se tornar um pária. Mas esse momento ainda não havia chegado. Aizen ainda mantinha um perfil discreto. Graças ao seu esforço incansável, Yorishi havia melhorado rapidamente. Não faz muito tempo, ela até conseguiu matar aquele patético de Juchas. Sua força agora estava no mesmo nível de alguns dos capitães. Contudo, ela ainda era vice-capitã. A menos que Shin renunciasse, ela permaneceria como vice-capitã ou teria que ser transferida para outro esquadrão. Yorishi não tinha interesse em se tornar capitã. Na verdade, embora não fosse capitã, ela vinha desempenhando as funções de Mu o tempo todo. O que você quer, velho? Yorishi perguntou, num tom quase desrespeitoso, enquanto olhava para o velho de semblante severo à sua frente. Kushiki Jinhei, o atual chefe do clã Kushiki e capitão da 6ª divisão, era um homem de imensa força e influência. Filha do clã Shioen, onde está seu capitão? Perguntou Kushiki Jinhei, indiferente à falta de respeito de Yorishi. O relacionamento entre os dois clãs era razoável, sem grandes conflitos. Mas Yorishi não suportava velhos arrogantes como Jinhei, que nunca parecia esboçar um sorriso. Ele era simplesmente entediante. E parecia ser uma característica de família. Basicamente todos no clã Kushiki tinham a mesma expressão impassível. Yorishi não tinha interesse no clã Kushiki, apesar de ser o mais proeminente dos 4 grandes clãs nobres. O que você quer com o meu capitão preguiçoso? Se está procurando por ele, está no lugar errado. Tente a 4ª divisão. Ele provavelmente já está morando lá, disse Yorishi, irritada.
Copy System capítulo 767. Isso parece ser um problema. Seu Kushiki Jinhei franziu a testa para Yorishi. O Capitão Shin está mesmo na 4ª divisão? Perguntou ele. Você acha que eu mentiria para você, velho? Yorishi respondeu à altura, claramente de mau humor. Caso contrário, não teria sido tão direta com o chefe do clã Kushiki. A testa de Jinhei franziu ainda mais. Para dizer o mínimo, ele não gostava de ser chamado de velho repetidamente. Mas, considerando o poder de Shin, Jinhei se conteve. Ele deixaria passar a falta de respeito dela, pelo bem de Shin. Além disso, a posição de Yorishi não era exatamente fraca. Embora o clã Kushiki fosse o chefe dos 4 grandes clãs nobres, não era como se estivessem muito acima dos outros. E Yorishi, apesar de sua juventude, já era chefe da família Shioi. Já que o Capitão Shin não está aqui, não vou me demorar, disse Jinhei, virando-se para sair. Mas Yorishi o chamou assim que ele estava prestes a partir. Espere um minuto. Você ainda não disse por que está procurando por Shin. Isso não é da sua conta, disse Jinhei, recusando-se a dar mais detalhes antes de sair. Droga. Ele não vai me contar? Ótimo, vou descobrir sozinha. A curiosidade de Yorishi falou mais alto e ela imediatamente abandonou o que estava fazendo. De qualquer forma, tudo isso deveria ser obra do Shin. A insatisfação de Yorishi com seu capitão estava aumentando. Ele era um completo preguiçoso, nunca cumprindo com seus deveres. Ela podia relevar isso, mas suas constantes viagens à 4ª divisão estavam começando a irritá-la. Usando o Flash Step, ela desapareceu do quartel da 2ª divisão, dirigindo-se diretamente para a 4ª. Ela parou no meio do passo. Espere, isso é aquele velho Jinhei simplesmente voltar para sua propriedade? Ela balançou a cabeça. Esquece. Mesmo que ele faça isso, ainda vou até a 4ª divisão para trazer aquele preguiçoso de volta para cá. Ao chegar à 4ª divisão, encontrou Jinhei lá, como esperado. Ela entrou, seu olhar imediatamente fixo em Shin. Shin simplesmente ignorou o olhar fulminante dela e olhou para Jinhei, que já havia explicando que precisava falar com ele. Para ser honesto, Shin não fazia ideia do que o velho poderia querer discutir, nem achava que tivessem algo em comum. Ele e o patriarca sisudo do clã Kushiki simplesmente não se davam bem. Se quisesse bater um papo, preferiria muito mais encontrar Kyoraku Shunsui. Jinhei lançou um olhar para Yorishi, que acabara de chegar, com a testa franzida, mas não disse nada. Capitão Kushiki, se o senhor tem algo a dizer, vá direto ao ponto. Não precisa ficar dando voltas, disse Shin. Isso é um assunto interno da família Kushiki. Não há necessidade de envolver pessoas de fora, disse Jinhei, lançando um olhar para Yorishi e Unohana. Se é um assunto familiar interno, então para que você precisa de mim? Perguntou Shin friamente. Eu não estaria aqui se não fosse necessário, mas esta situação envolve você, Capitão Shin. É por isso que preciso falar com você. Então, simplesmente fale. Não considero ninguém aqui um estranho, disse Shin. Além disso, não sou exatamente conhecido por guardar segredos. Mesmo que você me contasse em particular, eu provavelmente contaria para outra pessoa de qualquer maneira. A sobrancelha de Jinhei se contraiu novamente, mas ele finalmente cedeu. Trata-se de um escândalo dentro da família Kushiki, começou ele. Imagino que você conheça meu genro, Kushiki Koga. Ah, eu o conheço. O gênio ceifador de almas, não é? Antes que Shin pudesse falar, Yorishi assentiu. Ela não o conhecia apenas por ele ser um gênio, ela prestava atenção nele porque ele era um Kushiki. Kushiki Koga, murmurou Shin, com um leve sorriso nos lábios. Claro que ele conhecia o nome. A Zanpakuto de Koga era Muramasa, uma lâmina do tipo ilusão com a terrível habilidade de se manifestar e virar outras Zanpakuto contra seus mestres. Uma habilidade tão perigosa, especialmente se não controlada, era uma bomba relógio. Koga foi vítima de uma armação e preso. Não me diga que você está pedindo para o Shin libertá-lo, interrompeu Yorishi antes que Jinhei pudesse terminar. De jeito nenhum. Eu me recuso em nome dele. A expressão de Jinhei se fechou. Ele lançou um olhar de advertência para Yorishi. Shioi Yorishi, eu agradeceria se você não me interrompesse. TCH. Yorishi zombou, mas, ao ver a raiva genuína de Jinhei, decidiu não abusar da sorte. Se ela realmente o irritasse,
poderia acabar em desvantagem. O velho era poderoso. Enquanto ele estava preso, tentei conversar com ele, na esperança de conseguir sua libertação. Mas, por razões que não compreendo, ele fugiu. E matou 3 Shinigamis, disse Jinrei a Shin. Eu simpatizo com a sua situação, de verdade, disse Shin, mas isso parece ser um problema seu, não meu. Isso era para ser um assunto da família Kushiki resolver, não deveria incomodar. Já que você disse isso, esta conversa não está encerrada. Não me incomode aqui, tenho coisas importantes a fazer. Sou um homem muito ocupado. Capitão Shin, poderia, por favor, evitar me interromper? Jinrei estava genuinamente furioso agora. Tanto Shin quanto Yorishi estavam tirando do sério. Se não fosse por uma vida inteira de disciplina treinada, ele poderia ter começado a gritar. Claro, tal coisa jamais aconteceria. Ele nunca se permitiria agir de maneira tão indigna, nem mesmo pelo bem de sua família. O clã Kushiki era realmente rígido, mas valorizava a honra da família acima de tudo. Talvez seu status nobre fosse menos um privilégio e mais uma prisão. Tio a cada 100 PS igual capítulo bônus. Copy System capítulo 768. O propósito de Kushiki Jinrei ao ver a raiva mal contida de Jinrei, Shin decidiu deixá-lo terminar. Lidar com Kushiki Koga deveria ter sido responsabilidade da nossa família, explicou Jinrei, mas o capitão comandante designou a missão a você. Ele me deu a missão? Então por que não fui notificado? Sou eu quem está avisando, disse Jinrei. Vim pedir que, ao agir, você mostre misericórdia. Por favor, tente capturar Koga vivo. Capitão Kushiki, acho que você está colocando o Capitão Shin em uma posição difícil, disse Unohana suavemente, seu tom gentil escondendo uma pontada de aspereza. Kushiki Koga não é nenhum fraco, é? O que exatamente você está pedindo a ele ao dizer para ele se conter? Jinrei franziu a testa com a pergunta de Unohana, mas não disse nada. Sabia que era um pedido difícil, mas ainda acreditava que Shin poderia capturar Koga sem feri-lo gravemente. Ela tem razão. É difícil para mim prometer isso, e acho que você sabe por quê, Capitão Kushiki, disse Shin, assentindo com a cabeça. Mostrar misericórdia dependia inteiramente da situação. Se seu oponente o atacasse com intenções assassinas, se conter não era exatamente da sua natureza. Só peço que tente ao máximo mostrar misericórdia. Se algo inesperado acontecer, então não há nada a fazer, disse Jinrei novamente, suavizando seu pedido. A situação estava fora de seu controle. Se Koga não tivesse escapado, Jinrei poderia tê-lo libertado, embora com alguma dificuldade. Mas agora ele havia escapado e matado 3 Shinigamis. A situação havia se agravado, e o velho Yamamoto queria capturá-lo e executá-lo. Yamamoto estava ciente da habilidade da Zanpakuto de Koga e sabia o quão perigosa ela era. Poderia facilmente causar um desastre de grandes proporções, especialmente se fosse usada para virar sua própria Zanpakuto contra ele. As consequências seriam inimagináveis. Se é só isso que você está pedindo, então posso lhe fazer esse favor. Se ele se comportar pacificamente, tudo ficará bem. Caso contrário, não vou pegar leve com ele, disse Shin a Jinrei. Obrigado. Jinrei fez uma reverência a Shin e se virou para sair, mas Shin franziu a testa. Capitão Kushiki, está se esquecendo de algo. Não vai me dizer onde Koga está? Acha que eu o encontro sozinho? Se Shin soubesse a pressão espiritual de Koga, encontrá-lo não seria muito difícil. Mas ele não sabia, então como encontraria? Ele nem sabia para onde Koga tinha fugido. Na história original, ele estava selado na cidade de Karakura, mas quem sabia para onde Koga tinha ido agora? Foi um descuido meu. De acordo com nossos serviços de inteligência, Kushiki Koga fugiu para o Ecomundo, informou Jinrei a Shin. Shin encarou o velho. Será que ele estava tentando enganá-lo? Mas então balançou a cabeça negativamente. Enganá-lo era improvável. Se o velho Yamamoto descobrisse, Jinrei estaria em grandes apuros. Muito bem, vou para o Ecomundo agora. Pode esperar pelas minhas boas notícias, Capitão Kushiki, disse Shin com um sorriso. A boca de Jinrei se contraiu. Boas notícias. Você realmente acha que qualquer notícia que você trouxer será boa para mim? Dito isso, Jinrei saiu, e o olhar de Yorishi recaiu sobre Shin. Você quer vir comigo?
Perguntou Shin antes mesmo que Yoruichi pudesse falar. Como esperado de você, Shin. Você me conhece muito bem. Eu nem disse uma palavra e você já sabe que eu quero participar, disse Yoruichi com um sorriso, lançando em seguida um olhar significativo para o Noana. O Noana simplesmente manteve seu sorriso gentil, aparentemente indiferente às palavras de Yoruichi. Tenha cuidado, disse o Noana, aproximando-se de Shin e ajeitando seu ori de capitão, que estava um pouco desarrumado. Droga, murmurou Yoruichi baixinho. Não é que você não possa vir, mas você terá que fazer a sua parte. Se você não pretende lutar, é melhor ficar por aqui. Claro que vou lutar. Yoruichi assentiu. Fazia muito tempo que ela não tinha uma boa luta, um oponente seria ótimo. Dito isso, Shin abriu uma garganta, preparando-se para entrar em Ecomundo. Ele pediu ao Noana que cuidasse da segunda divisão em sua ausência. Na verdade, tudo o que ela precisava fazer era atribuir tarefas aos membros do esquadrão. Nenhuma atenção especial era necessária. Então estamos de volta ao Ecomundo. Como se sente? Shin perguntou a Yoruichi. Como devo me sentir? Não é como se o Ecomundo fosse um lugar agradável. Mas o que aquele cara está fazendo escondido aqui? Perguntou Yoruichi a Shin, intrigada. O Ecomundo estava longe de ser um lugar agradável. Inimigos espreitavam em cada esquina. Se você estivesse sozinho, um menos grande poderia devorá-lo a qualquer momento. Nem mesmo Yoruichi podia garantir sua sobrevivência em Ecomundo. Os gritos eram inúmeros, um único erro poderia ser fatal. O Ecomundo é perigoso, mas, de certa forma, também é seguro. Não é fácil para os Shinigamis virem aqui e capturarem alguém. É claro que Shin nem sequer tinha certeza se Kushiki Koga estava em Ecomundo. Ele estava apenas se baseando nas informações de Jinrei. E se o velho fosse ousado o suficiente para mentir para ele? Mas isso era altamente improvável. O senso de honra do clã Kushiki era baixo, mas Jinrei não arriscaria a reputação de sua família mentindo para Shin sobre o paradeiro de um criminoso. O Ecomundo é tão grande. Como vamos encontrá-lo? Yoruichi perguntou a Shin. Nós o encontraremos, e não vai demorar muito. Confie em mim, disse Shin calmamente para preocupada Yoruichi. Então, qual é o seu plano para encontrar Kushiki Koga? Gostaria de ver como você vai conseguir. Encontrar um único Shinigami aqui é o mais difícil do que você imagina, disse Yoruichi, sentando-se para assistir à sua apresentação. O Reiatsu de um Hollow é diferente do de um Shinigami, disse Shin com um sorriso casual. E embora eu nunca tenha conhecido Kushiki Koga e não saiba qual é a sua pressão espiritual específica, tudo o que preciso fazer é escanear toda o Ecomundo. Eu estava me perguntando que plano brilhante você tinha, disse Yoruichi, com a boca tremendo incontrolavelmente. Não pensei que seria algo tão absurdo. Você tem ideia de quão difícil é escanear o Ecomundo por inteiro? Copy System capítulo 769, Yoruichi vs. Traço. Você acha que meu método é estúpido, não é? Shin perguntou subitamente a Yoruichi, cujo lábio se contraía incontrolavelmente. Acho isso um pouco insensato. Você realmente acha que explorar todo o Ecomundo é tão fácil assim? Yoruichi sentiu que precisava fazê-lo enxergar a realidade. A carga de trabalho era simplesmente enorme demais. Ela, por exemplo, não tinha o menor interesse em fazê-la. Na verdade, essa é a maneira mais confiável. Você tem uma ideia melhor para encontrar Kushiki Koga? Além disso, para mim, explorar todo o Ecomundo não é tão difícil. Yoruichi refletiu sobre o assunto. Ela realmente não tinha um plano melhor. A única alternativa seria obter a assinatura de Reiatsu de Kogai. Em seguida, pedir à 12ª Divisão que construísse um dispositivo para rastreá-lo. Certo, apenas me siga. Fique comigo e eu garanto que encontraremos aquele tal de Koga, disse Shin, dando um tapinha no ombro de Yoruichi. Dito isso, Shin guiou Yoruichi em sua busca por Kushiki Koga. A menos que Koga já tivesse deixado o Ecomundo, Shin tinha certeza de que o encontraria. Traço. Levou cerca de 2 dias, mas Shin localizou Kushiki Koga. Ao lado dela estava outro homem, Muramasa, a forma materializada de sua Zanpakuto. Parece que Kushiki Jinrei não me deu informações falsas. Você realmente fugiu para o Ecomundo. Shin olhou calmamente para Kushiki Koga e Muramasa. Muramasa, por sua vez, encarava Shin com extrema cautela. Mestre, esse é Shin Uzumaki,
O capitão da segunda divisão. O Seiretê realmente mandou um capitão atrás de nós. Por que não contra-atacamos? Muramasa sugeriu a Koga. Com seu poder, Muramasa estava confiante de que eles poderiam lutar para voltar e até mesmo ter uma chance de derrotar todo o Seiretê. Embora Kushiki Koga nem sequer fosse tenente, seu talento era excepcionalmente alto. Kushiki Jinhei planejava prepará-lo para se tornar o próximo capitão da sexta divisão. Afinal, o próprio filho de Jinhei, Sojun Kushiki, era frágil e doente desde jovem, sem talento nem força. Tornar-se tenente era o máximo que ele podia esperar. Ser capitão estava fora de questão. Assim, embora Koga fosse apenas o terceiro oficial da sexta divisão, sua força já superava de um capitão comum. Ele havia alcançado o Shikai em seus dias de academia, tornando um dos Shinigamis mais talentosos da história da Soul Society. Caso contrário, ele jamais teria sido autorizado a se casar com alguém da família Kushiki. Calhe a boca, disse Kushiki Koga categoricamente para Muramasa. Na verdade, Muramasa foi uma figura trágica. Uma Zanpakuto completamente leal ao seu mestre, apenas para ser rejeitada no final. Vou te dar duas opções. A primeira é voltar comigo em silêncio. A segunda é morrer aqui em Uecomundo. Respeitarei sua decisão. Agora, escolha. Shin disse para Kushiki Koga. Shin Uzumaki, eu sei que você é forte. Hoje, deixe-me ver o quão poderoso você realmente é. Kushiki Koga sacou sua Zanpakuto e atacou Shin. Seu chumpe é impressionante, mas ainda não está perfeito. No momento em que a lâmina de Koga estava prestes a atingir Shin, a própria Zanpakuto de Orochi interceptou. Você quer machucar meu capitão? Você não é digno. Você é apenas o terceiro na hierarquia. Eu mesmo vou lidar com você. As palavras de Orochi foram incisivas e impiedosas, descartando-o como nada mais que um terceiro elemento. Suas palavras tocaram em uma ferida sensível, reabrindo uma profunda ferida no coração de Koga. O terceiro assento. Ele, cujo talento acreditava ser incomparável, agora não era apenas um gênio, mas uma verdadeira potência. No entanto, ele ainda ocupava apenas o terceiro lugar. É claro que Koga estava ressentido. Jinhei havia dito que era para o controlar, mas Koga já não acreditava nisso. As lutas pelo poder, as conspirações contra ele, seu coração estava cheio de ódio. Morra. Menor explosão adamantina. Maior. A ponta de sua Zanpakuto repentinamente liberou uma bola de fogo que explodiu com tremenda força, arremessando Orochi para longe. Coberta de poeira e fuligem, a expressão de Orochi tornou-se feia. Parece que eu te subestimei. Ela estava irritada. Ser pega de surpresa daquele jeito. Mesmo sem estar ferida, ela parecia completamente desarrumada. E Shin observava tudo de lado. Para Shin, vê-la naquele estado foi extremamente constrangedor. Devo contar a ela sobre o poder de Muramasa? Não, melhor não. Shin pensou por um momento e decidiu não dar a Orochi nenhuma informação sobre Koga. Ele queria ver até onde ela conseguiria chegar sozinha. Na verdade, Orochi não era mais fraca que Koga. Além disso, ela tinha uma vantagem crucial: sua Zanpakuto não possuía Shikai. Uma Zanpakuto sem Shikai provavelmente não poderia ser usada contra seu mestre. Mesmo que sua Zalshi se materializasse e se rebelasse, quão forte ela poderia ser? Assim, ela não precisava se preocupar com a habilidade mais poderosa de Muramasa. No entanto, Muramasa não também possuía um certo grau de poder hipnótico, semelhante ao de Kyoka Suigetsu, embora não tão potente. Muramasa era uma Zanpakuto poderosa, mas Shin não tinha a intenção de copiá-la. Tinha utilidade limitada para ele. Se fosse para copiar Muramasa, que copiasse algo legal como Senbon Sakura. Senbon Sakura não era a mais forte entre todas as Zanpakuto, mas em termos de pura elegância, poucas se comparavam. Era perfeita para a ostentação. A força não era tudo, o estilo também importava. Shin tinha toda a intenção de copiar Senbon Sakura algum dia, mas Byakuya provavelmente era apenas um bebê naquela época. Mestre, eu vou te ajudar. Muramasa se transformou em uma sombra e atacou Orochi. Sua velocidade era tão grande que ele deixou apenas um borrão escuro no ar. Menor Shunko. Maior. Pressentindo o perigo, Orochi ativou Shunko sem hesitar, criando imediatamente distância entre eles. Ela observou Koga e Muramasa com cautela. Qual é exatamente a habilidade desse Kushiki Koga?
E aquele cara com aparência demoníaca? Deve ser a Zanpakuto dele, certo? Yorishi recuou para o lado de Shin e perguntou. Não faço ideia, respondeu Shin, balançando a cabeça. Yorishi não duvidava dele, ela presumia que ele realmente não sabia. Se ela soubesse que ele estava deliberadamente escondendo informações, provavelmente teria vontade de devorá-lo vivo. Só tome cuidado. Você está basicamente enfrentando dois oponentes do nível de capitães, lembrou Shin a ela. Tanto Kushiki Koga quanto Muramasa possuíam força de combate de nível de capitão, e eram bastante formidáveis mesmo entre capitães. Se Orochi não tomasse cuidado, poderia se meter em sérios problemas. Eu vou derrotá-lo. Yorishi sentiu, com um brilho de batalha nos olhos. Se ela não conseguisse derrotá-lo, de que teria valido todo o seu esforço? Yorishi estava absolutamente confiante. Deixa ver que tipo de poder esse gênio ceifador de almas, cuja reputação superava até mesmo a dela, realmente possuía. Com o Shunko ativado, a presença de Yorishi era equivalente a de um Shinigami em Shikai. Sua aura agora era tão forte quanto a de Kushiki Koga. Copie System capítulo 770, onde você pensa que vai. Você nem sequer liberou sua Shikai? Muramasa, que planejava fazer uma lavagem cerebral em sua Zanpakuto, congelou. Ele não conseguia acreditar que seu alvo não possuía uma Shikai. Ele então voltou sua atenção para Shin, com a intenção de usar sua Zanpakuto contra ele. Mas Muramasa congelou novamente. Nem mesmo Shin, uma capitão, havia liberado sua Shikai. Impossível, murmurou Muramasa, questionando a própria existência. O que houve, Muramasa? Perguntou Kushiki Koga. Embora estivesse ficando desconfiado de Muramasa, ele sabia que ainda precisava dele por enquanto. Você se atreve a conversar na minha frente? Você está me subestimando demais. Menor pistola de dedo, rajada de luz. Maior. O dedo de Yorishi se disparou em direção a Kushiki Koga, mas ele o bloqueou com o corpo de sua espada. Boou! Uma enorme onda de poder espiritual irrompeu da ponta do dedo de Yorishi, lançando Koga para longe. Shin havia ensinado a Yorishi o golpe de pistola de dedo. Os 6 poderes do mundo de One Piece, com algumas modificações, poderiam ser ensinados a outros. Afinal, eram técnicas, não habilidades ligadas a uma fonte de poder específica. Habilidades como esgrima e técnicas de combate corpo a corpo daquele mundo poderiam ser transmitidas. O Haki, no entanto, era diferente. Era um poder inato, exclusivo das pessoas daquele mundo, e não podia ser ensinado. O próprio Shin teve que copiá-lo no início. Embora o Haki não pudesse ser ensinado, Shin desenvolveu uma técnica baseada no Haki do armamento, a armadura Heiatsu. Envolvia todo o corpo do usuário em uma armadura de poder espiritual, concedendo imensa defesa e amplificando sua própria força, de forma semelhante ao Haki do armamento. Uma versão do Haki do armamento baseada em Heiatsu. O poder dessa técnica dependia do Heiatsu do usuário. Para alguém como Yorishi, um único soco poderia destruir uma montanha. Nesse momento, Yorishi havia ativado tanto o Shunko quanto a armadura Heiatsu, um poder duplo. Embora o consumo tenha dobrado, sua força de combate era absolutamente aterradora. Morrer. Yorishi não mostrou piedade, com o objetivo de matar Kushiki Koga. Shin já lhe havia dado uma escolha, render-se e viver, ou resistir e morrer. Como ele já havia feito sua escolha, Yorishi atenderia ao seu desejo. Quanto a ofender o clã Kushiki, ela não hesitou. Eles estavam lidando com uma criminosa. Além disso, mesmo que os ofendesse, o clã Shioen não tinha nada a temer. O relacionamento entre as duas famílias não era tão frágil ao ponto de se romper por causa de uma única traidora. Vamos ver quantos socos meus você aguenta. Um único soco poderia destruir uma montanha. Depois de levar um golpe, Koga quase foi despedaçado. Na verdade, se Koga estivesse enfrentando qualquer outro Shinigami, ele não seria tão passivo. Mas contra Yorishi Shioen, ele estava em grande desvantagem. Como a Zanpakuto dela não tinha Shikai, a habilidade principal de Muramasa era completamente inútil. No momento, Muramasa era pouco mais que um assistente de nível capitão. Yorishi estava lutando contra 2 oponentes de nível capitão, mas ainda assim os enfrentava com facilidade. Com base no Heiatsu da Yorishi, ela não deve ter problemas para derrotá-los antes que sua energia acabe, pensou Shin, confiante em suas habilidades. Afinal,
Ele mesmo havia treinado. Ninguém conhecia sua verdadeira força melhor do que ele. Vocês dois são patéticos. É só isso que vocês têm a oferecer. Yorishi provocou-os. Menor tempestade de presas de gelo. Maior. Koga faria Yorishi pagar por tê-lo enfurecido. Em sua fúria, a tempestade de presas de gelo que ele desencadeou foi um golpe que até mesmo Danku teria dificuldade em bloquear. Não importa o quão forte seja o golpe, ele precisa acertar. Você consegue sequer me tocar? Yorishi usou Shunpo para rapidamente criar distância entre elas. Em seu estado atual, a única pessoa que provavelmente conseguiria acompanhar seu Shunpo era Shin. Ninguém mais conseguiria. Até mesmo observar seus movimentos era uma tarefa difícil. Caramba! Koga não era bom em lidar com esse tipo de oponente. Até mesmo sua hipnose foi afetada. Suas habilidades hipnóticas vinham de Muramasa. Era o poder fundamental da Zanpakuto, o mesmo poder usado para fazer lavagem cerebral em outras Zanpakuto. Era de certa forma semelhante ao Kyoka Suigetsu, embora seus focos parecessem ser diferentes. Embora sua hipnose não fosse totalmente eficaz, ele ainda conseguia usá-la até certo ponto, o que lhe permitia esquivar-se de muitos ataques. Aliás, se não fosse pela hipnose, Yorishi já o teria matado. Sua habilidade. Yorishi franziu a testa, finalmente percebendo que havia algo de errado com o poder de Koga. Várias vezes, ela teve certeza de que seus ataques o haviam atingido, mas eles o atravessaram sem atingir nada sólido. E Koga continuava ileso. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência perceberia que algo estava errado. Será que isso é algum tipo de hipnose ou ilusão? Yorishi ficou desconfiada. Ela pensava que seria fácil lidar com ele, mas parecia estar enganada. Como era de se esperar de um gênio da Soul Society. Ele era digno do título. Parece que você descobriu. Kushiki Koga manteve a calma. Parecia que ela já estava parcialmente sob seu efeito de hipnose. Escapar agora não deveria ser um problema. Ele olhou atentamente para Shin e Yorishi, depois se virou para sair. Yorishi, no entanto, permaneceu vigilante, com os olhos fixos na posição de Koga, completamente alheia ao fato de que ele estava partindo. Esse era o poder da hipnose. Ela via poeira e areia como Koga, sem perceber que o verdadeiro Koga já havia se virado para fugir. Aonde você pensa que vai? A voz calma de Shin soou bem ao lado de Kushiki Koga. Os passos de Koga congelaram instantaneamente. Ele virou a cabeça bruscamente, encarando Shin. Você não foi afetado pela hipnose. A hipnose é apenas uma batalha de mentes. Sua mente é muito mais fraca que a minha. É natural que eu não seja afetado. A menos que o poder espiritual do oponente superasse o de Shin, eles não conseguiriam hipnotizá-lo. Mesmo que Aizen usasse Kyoka Suigetsu na frente dele, seria inútil. Mestre, essa pessoa é extremamente perigosa. Precisamos encontrar uma maneira de escapar, insistiu Muramasa para com seu mestre, Kushiki Koga. Ele podia sentir que a aura emanada de Shin era incrivelmente perigosa. Muramasa sentia que, mesmo que ele e seu mestre se unissem, não seriam páreo para ele. Seus sentidos eram excepcionalmente aguçados. Ele nunca havia sentido uma aura tão aterrorizante, nem mesmo a do capitão comandante Yamamoto. Era por isso que ele estava aconselhando Koga a fugir. Você acha que pode escapar? Kushiki Koga não fugiu. Escolher fugir agora seria uma verdadeira sentença de morte. Será que ele realmente conseguiria escapar dele? Se ele lutasse até a morte, ainda haveria uma réstia de esperança. Fugir provavelmente significaria a morte certa. A escolha era óbvia. Muramasa não se opôs à decisão de Kushiki Koga. Ele era apenas uma ferramenta de seu mestre. Qualquer que fosse a escolha de seu mestre, ele lutaria ao seu lado até o fim. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.